Eu fico feliz, senadora Marta, que a senhora esteja na presidência nesse momento pela sua preocupação com o assunto que eu vou falar, que diz respeito a como cuidar das crianças. Eu vou falar especificamente sobre essa vergonha das estatísticas divulgadas ontem pela Organização Internacional do Trabalho, que dá conta do trabalho infantil no Brasil. Nós estamos no século XXI. E eu sei que nesta casa, que a própria opinião pública brasileira hoje está mais preocupada com CPMI, com comissão de ética, do que com problemas permanentes que nós temos e não estamos trabalhando. E um deles é a vergonha e o suicídio de uma sociedade que, em pleno século XXI, tem fora da escola, trabalhando 3,9 milhões de meninos e meninas. Senhor pai, 3,9 milhões. Nós não estamos falando de algumas dezenas, nós não estamos falando nem mesmo de algumas centenas que poderiam ocorrer e que a gente lamentaria por cada uma, mas diria, não é uma questão nacional. Mas quando chega 4 milhões, porque 3,9, a gente pode dizer 4 milhões, é porque é muito grave. O pior é que quando a gente analisa as crianças em trabalhos mais duros e as crianças até os 13 anos, é inadmissível perceber que nós não estamos conseguindo reduzir esses casos de trabalho infantil. Hoje de manhã, quando eu coloquei no meu diálogo permanente, por meio do Twitter, esse fato, recebi algumas pessoas respondendo que é melhor criança trabalhando do que na rua assaltando. Veja a que ponto nós chegamos. Como se crianças tivessem duas alternativas: roubar ou trabalhar. Como se não houvesse alternativa estudar, que é o que deve fazer uma criança. A deputada Érica Cocai foi muito feliz ao comentar, de acordo com o que está hoje no jornal Correio Brasiliense, que é necessário uma mudança cultural, que o trabalho infantil tem sido mais tolerado por todos quando se fala em crianças de baixa renda. Dizem que é melhor do que estarem nas drogas e na criminalidade, como se elas só tivessem essas duas opções: trabalhar ou serem criminosas. Desenvolverem-se de forma saudável. Se a criança, isso não estaria no horizonte das alternativas das crianças brasileiras pobres. São palavras de uma deputada do Distrito Federal, a deputada Érica Cocai, que foi muito feliz ao chamar a atenção da vergonha que é esse país hoje dizer: criança que não trabalha termina no crime, esquecendo que criança pode não trabalhar, nem cair no crime, indo para a escola. E o que eu fico triste é que o Distrito Federal foi o campeão no aumento de crianças trabalhando. Entre 2000 e 2010, cresceu 179% o número de crianças trabalhando. E aqui, senador Paim, eu quero dizer, senador Eunício, que pode parecer um pouco de pretensiosidade, mas quando eu fui governador do Distrito Federal, nós praticamente zeramos. Daí o salto tão grande de 2000 para cá. Eu saí do governo no começo de 99. E por quê? Porque nós tivemos programas dirigidos para essas crianças de risco. O primeiro deles era a Bolsa Escola. E aqui a representante da OIT diz muito claramente: o Bolsa Família tem acobertado o problema. O acobertado, o jornal colocou entre aspas. E aí continua entre aspas o que diz a coordenadora do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Oliveira. Ela diz, abre aspas: nosso programa de transferência de renda, tão aplaudido internacionalmente, exige a matrícula, mas falha ao atestar a frequência escolar e o resultado dos alunos. O governo federal se nega a passar dados sobre o tema. Então, quero que me provem que estamos errados. Aqui, quando começou a Bolsa Escola, e foi o primeiro programa de transferência de renda condicionada,
Aqui, a família não recebia se a criança não estivesse na escola. Posso dizer que é fácil fazer esse controle em um pequeno estado como o Distrito Federal. O México é muito maior do que o Distrito Federal. E eles conseguiram fazer isso quando levaram daqui o programa Bolsa Escola e lá implantaram. Eles colocaram um painel, como a gente vê nesses filmes de guerras sofisticadas no Pentágono, quando a gente vê bancos e bolsas de valores com aquelas televisões em frente, eles colocaram isso para saber onde estava cada criança mexicana. E eles sabiam se ela estava na escola ou não. Eu fui, senadora Ângela, visitar o programa Bolsa Escola no México depois de alguns anos, senador Simão. E eu vi uma mãe entrando na fila para receber o dinheiro, sair chorando, e eu perguntei o que houve. E me disseram, quando ela entregou a carteirinha dela, lá ficou mostrado que a criança faltou à aula e ela não recebeu. E eu perguntei, e o que vai acontecer com essa mulher que vai ficar sem dinheiro em casa? Eles disseram, nós vamos mandar para outro departamento de assistência social, mas não vai receber um programa educacional, que é o programa Bolsa Escola. Nós paramos de fazer isso. Transformamos uma ideia educacional em uma ideia assistencial. Se tivéssemos colocado, além da ideia educacional, a ideia assistencial, teríamos que aplaudir, e muito. Mas não foi criar um programa assistencial, foi transformar um educacional em assistencial. E o resultado é esse que está nos jornais de hoje. O resultado é esse. O Brasil tem uma ficha suja no que se refere ao trabalho infantil. Nós falamos muito aqui de ficha limpa e ficha suja para políticos. É preciso começar a trabalhar em ficha limpa e ficha suja para países inteiros, para governos. No que se refere ao trabalho infantil, o governo dos últimos anos não tem merecido uma ficha limpa. E não é um problema difícil resolvido. Não é um problema, senadora Marta, se nós quiséssemos enfocar com clareza a transferência de renda condicionada à educação, faltou à aula, não recebe, portanto, se for trabalhar, não recebe. Foi para isso que foi inventada a Bolsa Escola. Foi para que a criança não precisasse trabalhar. E o segundo, fazer a escola um lugar atrativo. Porque em escola ruim, mesmo pagando, criança não fica. Porque ela não vai aceitar as condições ruins da escola. Ou se ficar é obrigada pela família, o que pode trazer prejuízos educacionais também. Nós não estamos fazendo o dever de casa. Nós não estamos fazendo o dever de casa para resolver um dos problemas mais sérios da dignidade nacional, que é toda criança na escola. Toda criança longe de trabalhar. Esse é o dever de casa. Mas não é só uma vergonha, é também um suicídio. 3,9 milhões de crianças que trabalham no lugar de estudar, são 3,9 cérebros que nós estamos perdendo, ou quase todos. Sempre há exceções. Sempre há por aí um gênio que é capaz de sobreviver e se transformar em um elemento extremamente produtivo fora da escola. Mas são exceções. A regra é que esses 3,9 milhões de crianças, essas 3,9 milhões de crianças, dentro de 10 anos, 15 anos, pela sua incapacidade de produzir, por não terem agarrado os instrumentos necessários, elas terminarão fazendo aquilo que uns me disseram que o trabalho é para evitar. Elas terminarão criando na própria criminalidade. Elas terminarão caindo certamente na improdutividade. E nós perdendo esse patrimônio. Se nós tivéssemos 4 milhões de poços de petróleo, duvido que deixássemos esses poços de petróleo tapados. Mas nós temos 4 milhões de cérebros e não estamos trabalhando para que eles desabrochem para o mundo moderno através da escola. Estamos condenando-os ao trabalho infantil, que é um lugar onde criança não deve ficar.
Aqui fica, senadora Marta, a minha fala. Sei que as pessoas gostariam de me ouvir falar mais de CPI, por isso eu quero o voto aberto aqui dentro, na hora de votar a cassação de senador. Mas não podemos esquecer problemas como esse, de uma gravidade permanente, como o trabalho infantil no Brasil.